nesse vídeo eu vou mostrar como editar um site feito em Joomla pela parte da frente, ou seja, usando o método mais fácil, que é pelo próprio layout do site. Eu vou mostrar aqui como editar uma página, no caso um artigo, e também como adicionar novos artigos numa categoria, também como enviar imagens. Eu vou aqui clicar nesse menu de administração, que é para eu poder efetuar o login. Aqui eu colocaria meu nome de usuário e minha senha, que já estão preenchidos, e vou botar aqui login. Pronto, aparentemente eu estou na mesma página, mas na verdade apareceu para mim aqui um novo menu e alguns botões. Se eu quisesse, por exemplo, retirar esse negrito aqui desses números de telefone, o que é que eu faria? Eu clicaria justamente no ícone que me permite editar o artigo que eu estou, no caso que é esse ícone. Vou clicar nele e vai me aparecer o sistema de edição de artigos do Joomla. Esse editor ele me permite fazer diversas coisas, como inserir imagens, alterar o negrito de um texto e também ver o código-fonte do texto em HTML. Se você entender HTML, você pode muito bem mexer aqui nesse código-fonte e personalizar o site. No caso aqui eu desmarquei esse B, que é justamente para retirar o negrito, que era o que eu queria fazer. E agora que eu já fiz a alteração, eu simplesmente clico em salvar. Agora eu vou para a página. E pronto, agora minha página já deve estar alterada da forma que eu quero. Aqui, ó, tá sem o negrito. Pronto, agora vamos editar, por exemplo, vamos inserir uma imagem nessa página. Como funciona? Como eu faço para inserir uma imagem? Eu iria aqui em editar artigo. Vou no local que eu quero colocar a imagem, por exemplo aqui, depois clico em imagem, aqui embaixo. Abre a ferramenta de inserção de imagens. Eu posso inserir uma imagem que está no meu computador, escolhendo aqui escolher arquivo. Aqui no caso é um vídeo, mas poderia ser uma imagem. Eu enviaria essa imagem para o servidor e aqui ela ia aparecer aqui nessa lista. Suponha que eu quero adicionar essa imagem aqui ao texto. Seleciono ela, dou um clique simples, depois clico em inserir. E ela já vai aparecer junto ao texto. Se eu quiser que ela apareça do lado, por exemplo. Se eu quiser dar um espaçamento, é só clicar aqui no ícone de imagem e colocar aqui espaço horizontal 20. Já deu um espaçamento. Então, você usando esse editor, você tem a capacidade de editar completamente seu texto. Se eu clicar em salvar, ele vai salvar essas alterações que eu fiz. Como eu não quero essas alterações, eu vou clicar em cancelar. É importante notar que existe um efeito nas imagens. Eu vou mostrar aqui, vou colocar uma no fim, só para vocês verem. Vou ativar o efeito. Como é que eu ativo esse efeito? Basta inserir uma imagem. Basta inserir uma imagem aqui embaixo e depois redimensionar a imagem. Suponha que seja essa imagem aqui. Certo? Eu vou redimensionar a imagem. Eu vou clicar aqui em imagem e vou botar que o tamanho dela vai ser 100 por 100 e vou dar uma atualização. Quando eu salvar, vai aparecer um efeito estranho, um efeito diferente na imagem. Eu vou clicar aqui em cancelar, vou atualizar a página. Não apareceu nada porque eu cliquei em cancelar, mas no caso, se eu redimensionar essa imagem, apareceria uma lightbox. No caso, o que é uma lightbox? É aquele sistema quando você clica na imagem, tudo fica escuro e a imagem aparecia grande aqui no meio, como um álbum de fotografias. Então você pode cadastrar fotos dentro dos seus artigos. Agora, como adicionar um artigo desse em uma categoria de notícias, por exemplo, aqui leilões. Leilões é uma categoria onde
você pode cadastrar vários artigos. Para cadastrar um novo artigo aqui, basta selecionar o ícone novo. Pronto, aqui aparece um artigo em branco. Eu vou colocar um texto aqui, um artigo novo. E aqui é o texto do artigo. Vou colocar em letras grandes, só para vocês verem, em negrito. Pronto. Vou inserir uma imagem aqui também para vocês verem aquele efeito, que é bem parecido com esse aqui que aconteceu. Vou inserir a imagem e vou em seguida redimensionar para o tamanho 50 por 50, por exemplo. Pronto. A imagem aqui aparece pequenininha, mas lá ela vai aparecer um pouco maior. Para mim adicionar, adicionar aqui nessa categoria leilões, para que ela apareça nessa lista aqui, ó, últimos leilões, tenho que colocar na categoria conteúdo do site leilões, por exemplo, que é justamente a categoria que está configurada para aparecer nesse menu leilões. Então, escrito o artigo, configurado aqui, por exemplo, eu vou salvar o artigo. O que é que vai acontecer? Vai aparecer o artigo novo aqui, nessa página de leilões. Também aparece o ícone para eu editar esse artigo novo, caso eu queira. E aparece aqui também, últimos leilões, artigo novo. Tá vendo que é justamente o texto que eu escolhi. Essa página aqui aparece em todas, esse item aqui aparece em todas as páginas. Eu vou ver o artigo como ficou. E pode ver aqui que existe agora meu artigo, artigo novo, texto do artigo. Então aqui eu vou mostrar o efeito, né? No caso pode ver que agora existe um cursor em cima dessa imagem. E aparece o efeito com a imagem do tamanho real. No caso aquela imagem era pequena, por isso que ela ficou desse tamanho. Mas se existisse uma imagem maior, ela ficaria do tamanho da minha tela aqui. Se fosse uma foto, por exemplo. Então vou aqui para o menu Nossa Empresa, para voltar à parte, a primeira página do site. Todas as páginas podem ser editadas, todas as páginas que forem artigos. No caso, essa página de contato, ela não pode ser editada, porque justamente ela não é um artigo. Para editar essa página, você teria que ir na parte de administração do Joomla, que é a administração real. No caso, essa parte aqui de administração é mais avançada, então você precisa ter um certo conhecimento da área para poder editar. Por exemplo, se eu quisesse editar aqueles contatos, eu iria aqui em contatos, agência de leilões, e editaria aqui, ó, o endereço, o telefone, e assim aquela página seria alterada. Que eu não vou entrar em detalhes, mas aqui você pode fazer mais coisas do que naquela parte da frente. Vou voltar para a parte da frente, tirando justamente esse link administrator daqui. Pronto, agora que eu já fiz minhas edições, eu vou sair do sistema, administrador, logout. Ou seja, as alterações estão salvas para todos e não só para mim. Então, no caso, aquelas alterações como retirar o negrito aqui dessa página ficaram salvas e meu site já está atualizado.